Livro 4 do Tabelionato de Notas. Título único das disposições específicas. Capítulo 1 da separação, divórcio, inventário e partilha extrajudiciais. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 441. Em se tratando da lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa, observar-se-á sem prejuízo de outros atos normativos vigentes. Inciso 1A. Resolução 35, de 24 de abril de 2007. Inciso 2. A obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos Online, RCTO, módulo de informação de Central Notarial de Serviços Compartilhados, SENSEC, na forma do provimento número 56, de 14 de julho de 2016. Seção 2. Da obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos Online, RCTO, no caso de inventários e partilhas. Artigo 442. Em se tratando de lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa, observar-se-á a Resolução 35, de 24 de abril de 2007. Capítulo 2 do arrendamento de imóvel rural por estrangeiro, seção 1 das disposições gerais. Artigo 443. No caso de escrituras públicas de contratos de arrendamento de imóvel rural celebrados por estrangeiros, os tabeliães deverão observar o disposto neste Código de Normas do livro 3 da parte especial. Capítulo 3 da autorização eletrônica de viagens de crianças e adolescentes, seção 1 da disposição geral. Artigo 444. A autorização eletrônica de viagem, AEV, nacional e internacional de crianças e adolescentes até 16 anos desacompanhados de ambos ou de um de seus pais é emitida exclusivamente por intermédio do Sistema de Atos Notariais Eletrônicos e-Notariado, nos termos do provimento 103, de 4 de junho de 2020. Capítulo 4. Da autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 444-A. Fica instituída a autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, a EDO, a qual tem validade e efeito perante toda a sociedade como declaração de vontade da parte. Parágrafo 1º. A emissão da EDO ou a revogação de uma já existente é feita perante o tabelião de notas por meio de módulo específico do e-notariado, no qual as AEDOs deverão ser armazenadas de forma segura. Parágrafo 2º. O serviço de emissão da EDO e de sua revogação é gratuito por força do interesse público específico da colaboração dos notários com o sistema de saúde, gratuidade esta que, salvo disposição em contrário, não se estende a outros modos de formalização da vontade de doar órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Parágrafo 3º. O serviço de emissão da AEDO consiste na conferência pelo tabelião de notas da autenticidade das assinaturas dos cidadãos brasileiros maiores de 18 anos nas declarações de vontade de doar órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante ou outra atividade terapêutica pós-mortem. Parágrafo 4º. A AEDO é facultativa, permanecendo válidas as autorizações de doações de órgãos, tecidos e partes do corpo humano emitidas em meio físico. Parágrafo 5º. A existência da AEDO não dispensa o cumprimento do disposto no artigo 4º da Lei 9434, de 4 de fevereiro de 1997. Artigo 444-B. A autorização eletrônica de doação de órgãos e tecidos e partes do corpo humano obedecerá a todas as formalidades exigidas para a prática dos atos eletrônicos, conforme estabelecido neste Código de Normas e na legislação vigente. Parágrafo único. A autorização eletrônica emitida com a inobservância dos requisitos estabelecidos nos atos normativos previstos no caput deste artigo é nula e de pleno direito, independentemente de declaração judicial.
Artigo 444-C. Em casos de falecimento por morte encefálica previsto no artigo 13 da Lei 9434 de 1997, a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes ou as Centrais Estaduais de Transplantes poderão consultar as AEDOs para identificar a existência de declaração de vontade de doação. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento por parte de outra causa, a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes ou as Centrais Estaduais de Transplantes ou os serviços por ela autorizados poderão consultar as AEDOs para identificar a existência de declaração de vontade de doação. Parágrafo 2º. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, promoverá o cadastramento de órgãos públicos e privados ou profissionais que atuem ou tenham por objeto o atendimento médico, devidamente filiados ao Conselho Nacional ou Regional de Medicina para a consulta das AEDOs. Parágrafo 3º. Anualmente, o Conselho Notarial do Brasil, Conselho Federal, providenciará a atualização do cadastro a que se refere o parágrafo anterior, mediante solicitação ao Ministério da Saúde dos dados dos estabelecimentos e profissionais autorizados a consultarem as AEDOs. Seção 2 do procedimento. Artigo 444-D. O interessado declarará a sua vontade de doar órgãos, tecidos e partes do corpo humano por meio da AEDO, ou de revogar uma AEDO anterior, por instrumento particular eletrônico e submeterá esse instrumento ao tabelião de notas. Parágrafo 1º. É competente para a emissão da AEDO ou sua revogação o tabelião de notas do domicílio do declarante. Parágrafo 2º. O instrumento particular eletrônico seguirá o modelo dos anexos 2 e 3 deste Código de Normas, os quais deverão estar disponíveis na plataforma eletrônica do e-notariado, de modo a permitir ao interessado fácil e gratuito acesso para download. Parágrafo 3º. O instrumento particular eletrônico deverá ser assinado eletronicamente apenas por meio de: inciso 1, certificado digital notarizado de emissão gratuita. Inciso 2, certificado digital no âmbito de infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP Brasil. Parágrafo 4º. O tabelião de notas emitirá a AEDO ou revogará a já existente após a prática dos seguintes atos. Inciso 1, reconhecimento da assinatura eletrônica aposta no instrumento particular eletrônico por meio do módulo AEDO-TCP do e-notariado. Inciso 2, realização de videoconferência notarial para confirmação da identidade e da autoria daquele que assina. Artigo 444-E. A AEDO conterá em destaque a chave de acesso e QR Code para consulta e verificação da autenticidade na internet. Parágrafo 1º. O QR Code constante da AEDO poderá ser validado sem a necessidade de conexão com a internet. Parágrafo 2º. A versão impressa da AEDO poderá ser apresentada pelo interessado, desde que observados os requisitos do CAPT. Parágrafo 3º. A autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano poderá ser apresentada em aplicativo desenvolvido pela CNB/CF. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 444-F. A AEDO poderá ser expedida pelo prazo ou evento a ser indicado pelo declarante e, em caso de omissão, a autorização é válida por prazo indeterminado.